Pois bem, meus queridos fiéis, nesse quarto sermão, né, nós vamos concluir finalmente a nossa catequese sobre a devoção do Sagrado Coração de Jesus. Na primeira aula, só fazendo uma pequena recapitulação. Na primeira aula, nós falamos um pouco sobre a história da devoção. Na segunda aula, nós expusemos o conteúdo das aparições. Na terceira aula, ontem, foi o conteúdo das chamadas as grandes promessas, né? Numa catequese em forma de perguntas e respostas. E agora, então, terceira e última aula, quarta, melhor dizendo, e última aula, um tema um pouquinho mais polêmico, que foi a deturpação modernista que foi ocorrendo com a devoção do Sagrado Coração de Jesus. Talvez muitos daqueles que nos ouvem vão eh, ficar com a pulga atrás da orelha, porque certamente você já escutou ou já recebeu algum panfletinho sobre as 12 promessas do coração de Jesus. Já viu isso em algum lugar? Pois é. Então, isso foi uma invenção. E, curiosamente, isso foi uma invenção. Na realidade, aquela forma, veja, deixa eu só para ser justo aqui, né? Não é que tenha mentira ali, mas é que aquelas 12 sentenças não foi desta forma que o nosso Senhor apresentou a Santa Margarida Maria. Ele apresentou 6 promessas e que depois, vamos chegar lá, uma coisa por vez, daqui a pouquinho, vocês vão entender o que aconteceu. Alguém pegou as 6 promessas e transformou em 12 itens e espalhou isso como se aquilo ali fosse o conteúdo da revelação, quando na verdade não foi. Mas vamos por partes. Numa cidade francesa chamada de Paray-le-Monial, onde aconteceram as aparições do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria, onde essa prática se desenvolveu, né? É, a partir dali, então, do século XIX, depois desse evento, né, foram espalhadas 12 fórmulas pretendendo conter as citadas promessas, mas abreviando as sentenças e, de alguma maneira, deformando os textos originais dos escritos de Santa Margarida Maria. Vamos, portanto, agora conhecer quais são as 6 autênticas promessas do coração de Jesus registradas nos escritos originais de Santa Margarida Maria em francês. Lembrando que os trechos que eu vou citar a partir de agora foram extraídos do original do manuscrito dela em francês. Então vamos lá. 6 promessas. Primeira promessa de Nosso Senhor a Santa Margarida Maria. Primeira, para aqueles que trabalham pela salvação das almas. Disse o Nosso Senhor, agora abre aspas. Meu divino. Ah, desculpe, perdão. Disse Santa Margarida Maria no seu escrito. O meu divino Salvador fez-me entender que aqueles que trabalham pela salvação das almas terão o dom de tocar os corações mais endurecidos e trabalharão com êxito maravilhoso se tiverem uma terna devoção para com o divino coração. Percebe que aqui, em momento nenhum, o nosso Senhor ele falou que exclusivamente para os sacerdotes. Todos aqueles que trabalharem em prol da salvação das almas. Eu estou dizendo isso porque lá naquelas 12 sentenças, coloca lá, os sacerdotes que a mim forem consagrados alcançarão a graça de tocar os corações mais puros. Apesar dessa sentença não ser inteiramente mentirosa, mas veja, não foi isso que o nosso Senhor afirmou. Ele não foi exclusivamente. Claro, todo sacerdote a gente presume que esteja trabalhando pela salvação das almas. Então, obviamente, o padre está incluso, já em primeiro lugar. Mas também religiosos, leigos, de uma forma geral, qualquer pessoa de boa vontade, qualquer cristão de boa vontade que esteja se empenhando para trabalhar pela salvação das almas, entra aqui no cumprimento dessa promessa. Deixa eu só fazer um pequeno parênteses. Quando eu digo cristão, eu estou citando a palavra cristão no sentido antigo, tá?
não no sentido modernista aí, né? Hoje em dia, cristão é indicado para os hereges. Não, não. Quando eu falo cristão no sentido, né, cristão, entenda-se católico. Até porque protestante não é cristão. Desculpa, não é cristão. Pode usar o nome de Nosso Senhor, mas se não obedece o que Nosso Senhor manda, então não é cristão. Por mais que use o nome dele na boca. Então, está aqui. Primeira promessa, Nosso Senhor promete: todos aqueles que se empenharem em trabalhar pela salvação das almas receberão dele uma graça especial para conseguir tocar os corações mais endurecidos e mais difíceis de se converter. Segunda promessa, para as comunidades religiosas. Ele me prometeu, diz Santa Margarida Maria, que derramará a suave unção de sua ardente caridade sobre todas as comunidades religiosas que o honrarem e que se celebrem e que se desculpem, que se coloquem sob a sua especial proteção, que desviará delas todos os golpes da divina justiça, a fim de colocá-las em estado de graça quando tiverem caído em pecado. Então tá aí, uma graça bem específica, para aqueles que se colocam debaixo da proteção especial pela consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Então veja, essa consagração pode acontecer tanto pessoal, e deve acontecer, tanto pessoal, quanto uma comunidade religiosa também pode se colocar debaixo da consagração ao Sagrado Coração de Jesus. E para isso não precisa ser uma congregação específica, existem muitas congregações que são congregações específicas do coração de Jesus, como é o caso, por exemplo, dos deonianos. Mas então quer dizer que para receber o fruto dessa promessa, eu tenho que ser um demoniano? Não necessariamente. Não necessariamente. Não foi isso que o nosso Senhor disse. Qualquer comunidade que se coloque debaixo de sua proteção, mediante a consagração, receberá o fruto, a graça dessa promessa. Terceira, agora sim, direcionada aos leigos especificamente. Os leigos encontrarão, por meio desta amável devoção, todo o socorro necessário ao seu estado de vida, ou seja, o laicato, a paz para suas famílias, o alívio dos seus trabalhos, as bênçãos do céu em todos os seus empreendimentos e a consolação nas suas misérias. E encontrarão, precisamente neste Sagrado Coração, um lugar de refúgio durante toda a sua vida e principalmente na hora de sua morte. Acho que não dispensa explicações ou comentários. Quarta promessa, para as casas onde for entronizada e honrada a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Disse Santa Margarida: Nosso Senhor assegurou-me que sentia um prazer singular em ser honrado sob a figura desse coração de carne. Ela sempre faz essa referência, ela fala, desse coração de carne. Quando ela diz isso nos seus escritos, entenda-se porque em diversas aparições, especificamente na segunda grande aparição e na terceira grande aparição, que nós vimos na aula 2, Nosso Senhor faz questão de mostrar para ela, ele abre o peito e mostra para ela o seu coração, o coração de carne pulsante, um coração envolto em chamas, um coração coroado de espinhos e encimado por uma cruz. Ele faz questão de mostrar que, inclusive, é o logotipo que nós utilizamos. Esse logotipo do apostolado da oração não é simplesmente uma logomarca que foi criada aí para ele, não. Nós simplesmente colocamos uma representação gráfica em cima daquilo que o nosso Senhor mostrou para Santa Margarida Maria, da forma como ele revelou. Então, todas as vezes que ela se refere a esta imagem, ela fala este coração de carne, Ela se refere nesse termo. Então, Nosso Senhor assegurou-me que sente um singular prazer em ser honrado sob a figura desse coração de carne, do qual queria que a imagem fosse exposta em público, a fim de tocar, por esse meio, o coração insensível dos homens. Prometeu-me ainda que derramaria com profusão nos corações daqueles que o honrarem todos os dons de que está pleno o seu coração, e que esta imagem, em toda parte onde for entronizada, a fim de ser especialmente honrada, atrairá todas as espécies de bênçãos. Então, daí a importância da entronização da imagem.
do Sagrado Coração de Jesus, também do Imaculado Coração de Maria, já que é impossível falar de um coração sem falar do outro, já que esses corações são inseparáveis. Quinta promessa: promessa de salvação para com todos aqueles que lhe forem devotados e consagrados. Eu me sinto abismada nesse divino coração, dizia Santa Margarida. Nele me encontro, como que num abismo profundo, onde me são revelados os tesouros de amor e de graças para com aquelas pessoas que a ele se consagrarem e que se sacrificarem, com o fim de lhe renderem e obterem toda a honra, amor e glória que estiver ao seu alcance. Ele me confirmou que o prazer que sente em ser amado, conhecido e honrado pelas criaturas é tão grande que ele me prometeu que todos aqueles que lhe forem devotados e consagrados jamais perecerão. Isso a gente viu, inclusive, foi a resposta de uma das perguntas da catequese da aula 3, né, da aula anterior, né, que foi, mas como assim? Promete que aqueles que forem devotados a ele não perecerão? Sim, ele promete. Então, mas e se depois de eu cumprir direitinho as 9 primeiras sextas-feiras, comunguei, recebi a Sagrada Comunhão, e se porventura depois disso tudo eu caí em pecado mortal, caí em desgraça, ou por acaso abandonei a fé, etc. Então quer dizer que Jesus vai suspender a sua promessa? A resposta é não. Por que que não? Porque ele não pode negar-se a si mesmo, como vai dizer o apóstolo São Paulo na 2 Timóteo. Ele não pode negar-se. Se nós lhe somos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então, como que a igreja entende isso? Se um pecador que se desviou, bom, se eu confio na promessa do coração de Jesus, se ele é fidedigno, ele sendo verdadeiro, aliás, ele sendo a verdade encarnada, não tem motivos para mentir. Significa que alguma graça ele dará àquela alma, nem que seja no último minuto, para que ela possa buscar o caminho de retorno, nem que seja por um ato de confissão perfeita. Mas vai dar a esta alma alguma graça, porque foi fruto de uma promessa. Então, mesmo aquele que se desviou, vai dar algum jeito daquela pessoa, no momento derradeiro da sua existência, encontrar um caminho de volta, de arrependimento e de, portanto, merecer assim a absolvição. Que fique claro que isso é importante de comentar, que esta misericórdia apresentada aqui por Santa Margarida Maria nada tem a ver, pelo contrário, é extremamente oposto daquela apresentada pela falsária da Faustina. Percebe? Então, o pecador pode continuar empedernido, continue no seu pecado, pederasta, continue pederasta, adúltero, continue adúltero, pedófilo, continue pedófilo, e Jesus é misericordioso e vai te absolver. Não é isso, não. Não é isso, não. Mas nosso Senhor, num ato extremoso de amor, vai permitir que essa pessoa encontre um caminho de verdadeiro arrependimento e de mudança portanto, de reconciliação. Não pode, que fique claro isso. Não é uma salvação, não é uma salvação dada assim de graça, de mão beijada, como a Faustina afirma nos seus escritos, onde um suposto Jesus dela vai te dar o perdão, mas sem exigir em troca um compromisso de mudança. Não é o caso aqui. Não foi nada disso que Santa Margarida escreveu. Nosso Senhor vai conceder uma graça a essa alma para que ela consiga, antes da sua morte, encontrar uma oportunidade de redenção, de verdadeiro arrependimento, de rompimento com o mal. Desculpa se eu estou sendo prolixo e insistindo, mas não tem como entrar no céu sem a veste nupcial. Isso está expresso no Santo Evangelho, tá? O homem que tentou entrar no salão de festa sem a veste nupcial, amarrai-o e tirai-o daqui, jogai-o fora, onde haverá choro e ranger de dentes, porque não é possível estar no salão do banquete sem a veste de núpcias. Ou seja, não é possível
estar associado a qualquer tipo de pecado e encontrar a salvação. A salvação, necessariamente, para receber a salvação, necessariamente deve haver um rompimento com o pecado e uma total conversão de vida. Sexta promessa, para aqueles que comungarem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses seguidos. Então, numa primeira sexta-feira, durante a Sagrada Comunhão, ele disse as seguintes palavras à sua indigna escrava: Eu prometo, na excessiva misericórdia do meu coração, que este amor todo-poderoso concederá a todos aqueles que comungarem em 9 primeiras sextas-feiras do mês consecutivas a graça da penitência final. Olha aí, a penitência final é justamente aquilo que a gente já falou agora há pouco. O que é a graça da penitência final? A graça da pessoa, no último, pelo menos no último momento de sua vida, encontrar uma oportunidade de reconciliação, de penitência e de reconciliação. A graça da penitência final, que não morrerão na minha desgraça, nem sem receberem seus sacramentos, e que o meu divino coração será o seu asilo seguro do último momento, igualzinho o que a Faustina diz, né? Reza o texto da misericórdia e pronto, o céu já está ali. Não é bem assim, né? Ou seja, a alma está lá morrendo, não, quando ela reza o texto da misericórdia, ela não diz, procure o sacerdote, vá chamar o padre mais próximo, dê a ele os sacramentos, não, né? Reza ali pela vossa dolorosa paixão e que tá tudo certo. Tá? Veja como é que o conteúdo é extremamente diferente. Então tá aí as 6 promessas. Nosso Senhor prometeu a linda Santa Margarida Maria, lembrando que, atenção, tá? O conteúdo dessas promessas, veja, é aquilo que nós chamamos de as 3 grandes promessas. Eu falo isso na segunda aula, na segunda catequese. As 3 grandes promessas são as promessas que o nosso Senhor fez que envolvem diretamente a devoção do Sagrado Coração de Jesus, ou seja, fiéis espalhados pelo mundo inteiro. Mas não foram somente essas 3 aparições, não. Ela teve outras aparições, outras revelações particulares, outros colóquios com Nosso Senhor. Aí foram coisas, como a própria palavra está dizendo, particulares, que não nos cabe ou não nos interessa, aquilo que era para ser divulgado e para o bem e salvação das almas, está contido naquela que nós chamamos de 3 grandes aparições. Esse conteúdo é o que nos é revelado. Mas teve mais revelações, como inclusive eu vou citar agora o que eu coloquei aqui nas minhas anotações como revelação bônus ou promessa bônus, mas enfim, mas não é algo que esteja, não está ligado diretamente à prática da devoção ou das 9 primeiras sextas-feiras, que é, na realidade, é, uma consequência, uma consequência do de quem nosso Senhor Jesus Cristo é, que é a promessa do reinado do Sagrado Coração de Jesus. Né? Na realidade, isso é só uma consequência de ver. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. E querendo ou não, em algum momento o mal será totalmente derrotado e vai ficar debaixo dos cabelos dos seus pés. Acabou. E o coração de Jesus triunfará. E o coração de Maria vai triunfar. Ponto. Padre, quando vai ser isso? Aí não me pergunta, não sei quando vai ser. E também não nos cabe ficar preocupado com essas questões. Nos cabe fazer a nossa parte, viver retamente, lutar contra o pecado e viver na graça. Bom, então, nosso Senhor prometeu ainda a Santa Margarida Maria uma outra promessa, que não é objeto direto desta devoção, mas é uma consequência de sua realeza e de sua soberania. Disse o nosso Senhor: Nada tema, pois eu reinarei, apesar de meus inimigos e de todos aqueles que a mim se opuserem. Então, no final das contas, o inimigo pode fugir, pode levantar, pode caluniar, pode fazer o que fizer, porque ele já está derrotado. A sentença já está dada. Santa Margarida diz ainda: Ele reinará, o amável coração, apesar de Satanás. Essa palavra me transborda de alegria. Está em suas obras. Nota importante agora, então, lembra que falei no início que eu iria comentar sobre a questão de, então, padre, se aqui estão o conteúdo das 6 promessas, da onde surgiu aquele panfletinho que é divulgado aí em paróquias, etc., chamado 12 promessas? Então está aqui
um pouquinho do histórico daquilo, né? As promessas de nosso Senhor Jesus Cristo a Santa Margarida Maria Alacoque, reproduzidas em santinhos, folhetos ou livretinhos com o título de 12 fórmulas abreviadas ou 12 promessas, não são totalmente equivalentes àquelas que são encontradas nos escritos de Santa Margarida Maria. Elas foram compiladas por um empresário de Ohio, nos Estados Unidos, lá chamado Philip Kemper. O Philip Kemper, lá em 1882, leu o conteúdo das revelações da Santa Margarida Maria, e eu não sei se passou pela cabeça dele, isso aqui está extenso demais, deixa eu fazer uma fórmula mais breve para os ignorantes conseguirem. Acho que deve ter sido qualquer coisa do tipo assim. Então ele resolveu pegar o escrito de Santa Margarida Maria, fez lá uma reinterpretação e resolveu fazer 12 sentenças curtas, né? E foi aonde ele criou isso aí, uma lista das principais promessas, que depois ele mandou imprimir, divulgou no mundo inteiro, e é dito, inclusive, que este panfleto tem foi a aprovação papal. Né? É dito que foi que Leão XIII aprovou esta, que está na bula e não sei o que lá. Aí quando eu li isso, foi um artigo que eu li, depois se vocês se interessarem, eu posso mandar o site, é um jornal norte-americano. Né? Então o artigo original eu li em inglês. E aí quando eu vi isso, peraí, ele está afirmando nesse artigo que o Papa Leão XIII deu a bênção e a aprovação a esta fórmula, porque eu falei, esse Papa Leão XIII é Papa de verdade. Se Leão XIII, pensei comigo, antes, quando eu estava preparando aqui essa conferência, falei, se Leão XIII aprovou, eu vou calar minha boca, porque eu vou seguir. Porque o Papa é um Papa verdadeiro da Igreja Católica que aprovou, e então eu tive a curiosidade de fazer o download da bula, chamada inclusive Annum Sacrum, de 25 de maio de 1899, li o documento do início ao fim e não tem nenhuma menção. O Santo Padre não faz nenhuma menção a absolutamente nada disso. Inclusive, eu fiz um resumo, né? Eu fiz um resumo sistemático de toda a bula, né? Se alguém interessar também, eu tenho o PDF. Fiz a tradução e o resumo, né? Fiz o resumo Inclusive, fiz um resumo parágrafo a parágrafo. A bula é curtíssima, são 17 parágrafos apenas. Então, eu peguei 17 parágrafos do Papa e transformei em também 17, né? Enfim, né? Fiz um resumo da bula. Resumidamente, o Papa, o que ele faz? O que ele faz nesse documento? Eu anotei rapidamente aqui. O Papa promoveu a festa do Coração de Jesus, que já era existente, tá? Não foi Leão XIII que estabeleceu, mas ela já era existente. O que o Papa Leão XIII fez foi subiu a festa de classe, né? Então passou a festa do Coração de Jesus para ser uma festa um rito de primeira classe. Depois exortou sobre a importância da consagração ao Sagrado Coração de Jesus, instituiu aquele ano um ano santo, por isso o nome da bula Annum Sacrum, pediu, ele estava escrevendo, repito, o documento foi lançado em 25 de maio, então ele pediu que naquele ano de 1899, todos os católicos do mundo inteiro, nas igrejas e oratórios principais, nos próximos dias 9, 10 e 11 de junho, fizessem um tríduo. Então os fiéis deveriam se reunir em 9, 10 e 11 de junho daquele ano, nas igrejas, para rezarem a ladainha do Coração de Jesus, por ele aprovada, que ele envia em anexo junto com a bula. Ele manda a bula e a ladainha aprovada por ele. Então rezem esta ladainha nos dias 9, 10 e 11. E no dia 12 peço que vocês se reúnam uma vez mais para fazer a fórmula de consagração. Então, durante 3 dias, a ladainha, e no quarto dia, a consagração. E depois ele diz o que o motivou. No finalzinho da bula, ele diz que motivou uma doença da qual ele sofria, não tinha nenhuma resposta, nenhum médico conseguiu dar a resposta, e ele ficou curado por causa do coração de Jesus. Então, como gratidão, ele falou, não vou agradecer sozinho, vou fazer a igreja, ele é o Papa, fazer a igreja inteira no mundo agradecer junto comigo
por essa grande graça. Ele cita lá do último parágrafo, ele cita a cura que ele recebeu e pede que todos então ofereçam isso como gratidão. Então, aí, é, não encontrei nada que se fale sobre 12 fórmulas ou qualquer coisa e nada disso. É claro que os teólogos da chamada Nouvelle Teologie, né, da nova teologia, teologia modernista do século XX, da qual está impregnada o Concílio Vaticano II, logo se sentiram escandalizados. Olha isso aqui, curiosíssimo. Isso aqui é outra matéria de jornal que eu encontrei, com um escrito de nada mais nada menos do que do senhor Karl Rahner, que é um dos mais proeminentes teólogos do Concílio Vaticano II, amigo pessoal, inclusive, de Joseph Ratzinger ou Bento XVI. Olha que interessante, né? Ah, ah, ficaram escandalizados com a devoção do coração de Jesus porque eles deturparam a devoção. Então, eles começaram a ensinar para os outros que, eh, assim, a ideia principal é, é como se os tradicionais pintassem a devoção do Sagrado Coração de Jesus de um jeito que nós não o fazemos. Então, isso é uma deturpação de ideia e uma calúnia. E uma calúnia. É. Logo se sentiram escandalizados com essa devoção, afirmando que seria um absurdo. Olha só, a acusação principal é essa: que seria um absurdo que essas promessas do coração de Jesus foram feitas desse jeito assim, como se elas fossem uma garantia automática de salvação. Mas Santa Margarida Maria nunca disse isso. Nada nos escritos dela e nem nos ensinamentos da devoção. Né? Então, eles acusando que a devoção era como se fosse uma garantia de salvação automática. É o contrário disso. Deve haver, sim, o arrependimento, a mudança de vida e a conformidade ao Sacratíssimo Coração do Nosso Senhor. Obviamente que isso é uma deturpação interpretativa de tal devoção e a qual fora revelada, né, a Santa Margarida Maria. Ela mesma deixou sempre claro em seus escritos que nada havia de discrepante nessa devoção com a doutrina e o ensinamento tradicional da Santa Igreja. Inclusive, esses ataques começaram com ela ainda em vida, tanto que ela teve a preocupação de, em das suas páginas lá do diário, ela deixa anotado isso. Ela faz uma anotação meio que queixosa, dizendo nada daquilo do que disse anteriormente está em desconformidade com a doutrina daquilo que a Santa Igreja sempre ensinou, né? Tentando ali, coitada, se defender de um pouco dos ataques que estavam recebendo. E isso eu estou dizendo mesmo antes, né? Mesmo antes, né? Só um desses teólogos modernistas, Karl Rahner, chegou a escrever, e aqui é um trecho que isso aqui que botou num jornal, né? Esse trechinho que ele chegou a publicar em algum jornal de sua época. Os evangelhos, agora é texto deles, tá? De Karl Rahner. Os evangelhos fazem promessas extraordinárias de graças, bênçãos e salvação final para aqueles que colocam toda a sua fé e confiança em Cristo. Ok, Karl Rahner, nós nunca afirmamos o contrário. Nós nunca negamos isso. Em nenhum dos casos estamos lidando com uma técnica ou receita para obter o controle sobre Deus, mas nem nós. Quer dizer que então que nós estamos ensinando na devoção ao Sagrado Coração de Jesus é uma maneira de manipular o Divino Coração? Nunca foi isso. Nunca foi isso. Da onde ele tira essa ideia? As promessas são feitas ao homem apenas na medida em que ele se entrega com fé, sem reservas e amor inquestionável à vontade de Deus. Mais uma vez, subiu a roda e está chovendo no molhado. Por exemplo, as promessas de paz e bênção para cada lar onde a devoção é praticada e uma imagem do Sagrado Coração de Jesus é exposta, não significa que tudo o que precisamos fazer é colocar uma imagem do Sagrado Coração na parede e teremos uma família pacífica e feliz. Que homem doente! De onde ele tirou isso? De onde ele tirou isso? Como se os católicos simplesmente bastassem pendurar o quadro na parede e pronto, os seus problemas se acabaram e você já vai ser salvo e tudo como se não houvesse nenhuma responsabilidade de um compromisso de nossa parte. Você veja que é isso que ele está insinuando e ensinando para os outros. E aí pega um bando de coitados desavisados que não entendem nada de teologia, que não tem profundidade, e
Eles mastigam isso e essa gente engole. E acreditam que isso tudo é verdade. E começam a colocar, né, um repúdio à devoção, tudo isso como uma maneira, vejam sempre, de afastar as sagradas imagens, porque é o que o Vaticano II fez, né? O empobrecimento total da. Tem que ter Bíblia. Não, eu já vi padres, não se esqueçam de lá eu vim. Frequentei muita reunião de clero e ouvi muito isso. Nem imagenzinha, nem rezar para pôr essa fitinha vermelha não salva ninguém, é Bíblia na mão, né? Bíblia na mão, né? Santinho não vai salvar ninguém, não. Bom, já ouvimos isso daí. Né? Então veja que sutilmente isso aqui já está sendo implantado bem devagarzinho. Né? Se então cooperarmos com a sua graça e seguirmos o seu mandamento de amar uns aos outros, assim como eu os amei, então aí sim nós estaremos plenamente praticando a verdadeira devoção ao seu sagrado coração. E então, e só então, teremos a verdadeira paz em nossas casas. Então, ser devoto do coração de Jesus é amar o coleguinha, é amar a árvore, é plantar, e viva a natureza, não pode julgar ninguém, vamos pintar um arco-íris, né, do Bebólio lá é isso daí. E essa é a devoção do coração de Jesus. Ser bonzinho com todo mundo, ser bonzinho com todo mundo, né? Pecador, continua pecador, que tá tudo certo. Ou então, na reunião de sexta-feira retrasada, né, sem ser a última agora na outra, com os artistas, olha, artistas, pode fazer piada com Deus, tudo é nosso amiguinho, e Deus também tem bom senso de humor, tá tudo certo. É o coração muito misericordioso. Peraí, né? Isso é uma total absurdo, né? Eu faço até essa anotação aqui, em suma, uma total distorção da concepção tradicional da devoção ao Sagrado Coração e até mesmo uma calúnia. E por fim, queridos fiéis, já que nós estamos concluindo hoje essa catequese do coração de Jesus, eu não poderia deixar de falar, comentar, pelo menos, sobre o exercício da hora santa nas quintas-feiras. Porque quando instituiu as 9 comunhões reparadoras, nosso Senhor pediu que essa, essa comunhão reparadora das 9 primeiras sextas-feiras fosse preparada, né, antecipadamente por uma hora santa. Ou seja, na quinta-feira que antecede a primeira sexta-feira, que o fiel preparasse esse momento, já que é um momento tão importante e tão belo, que não fosse feito de qualquer maneira. Então, por exemplo, amanhã é a primeira sexta-feira, hoje é quinta, é dia de fazer a que ele chamou hora santa. Mas em que consiste essa hora santa? Então, quero aproveitar esse momentinho final para fazer uma breve explicação sobre em que consiste essa devoção. Nosso Senhor pediu a Santa Margarida Maria que a consagração do dia da primeira sexta-feira de cada mês fosse preparada de véspera pelo piedoso exercício da hora santa. Consiste em quê? Vamos ver aqui nos próprios escritos dela, né? Palavras do nosso Senhor. E para me acompanhares na humilde oração que eu apresentarei a meu Pai, no meio de todas as minhas angústias, todas as quintas-feiras, levantar-te-ás, ele faz esse pedido a ela, a princípio a ela, pessoal a ela. E claro, depois ele estende isso a todos aqueles que vão praticar a devoção. Mas o pedido primeiro foi: levantar-te-ás às 11 horas, entre as 11 horas e a meia-noite, para comigo te prostrares durante 1 hora com o rosto em terra. Assim, para aplacar a ira divina, pedindo misericórdia para com os pecadores. Como que para adorar, de alguma maneira, como que para adoçar de alguma maneira a amargura que eu sentia com o desamparo em que me deixaram os meus apóstolos, o qual me obrigou a lançar-lhes no rosto o fato de não terem podido velar 1 hora comigo. Então ali Nosso Senhor pede que na quinta-feira que antecede a primeira sexta, que Santa Margarida Maria levantasse nesse momento e entre 11 e meia-noite fizesse 1 hora
como que vigiando junto com o Senhor, lembrando aquilo que aconteceu no Getsemane, né? Quando nosso Senhor diz para os discípulos, vigiai, orai, para não cair em tentação, mas eles acabaram caindo no sono, né? E então nosso Senhor pede, te peço que se junte a mim, uma vigília de oração, né? E se você fizer isso, é como se estivesse trazendo doçura ao meu coração, que naquele momento estava tão amargurado por causa das ingratidões dos homens. Nosso Senhor pede a Santa Margarida Maria que essa Santa Vigília das quintas-feiras, que pede essa Santa Vigília às quintas-feiras. Uma alma fervorosa não recusaria ao Boníssimo Jesus velar uma hora em união com ele, ao menos uma vez por mês, né? Ao menos uma vez por mês. E aqui é que está a diferença, né? Nosso Senhor pede a ela isso todas as quintas, né? Mas na devoção não está exigindo dos fiéis que seja todas as quintas, mas pelo menos uma vez por mês, na véspera do coração de Jesus. Então, ao menos uma vez por mês. Durante pelo menos a novena de preparação das 9 primeiras sextas-feiras. Inclusive, eu expliquei isso na conferência anterior, não vou ficar repetindo aqui, né, mas depois, quem não viu, dá uma olhadinha na de ontem, porque eu explico isso, né? Explico isso. Então, eu tenho que fazer para sempre as 9 primeiras sextas-feiras, ou posso fazer 9 e parar, aí é com cada um, né? É com cada um. Nosso Senhor pediu 9. Se que eu quiser dar mais, aí é claro que mal não vai fazer de forma alguma, né? Mas como é evidente que nem todos podem fazer essas horas de oração no horário de 11 à meia-noite, a igreja antecipou e colocou entre 2 e meia-noite, né? O horário original que o nosso Senhor pediu foi entre 11 e meia-noite. Ah, padre, mas não consigo fazer. Não tem problema. A autoridade da igreja estabeleceu que entre 14 horas e meia-noite, né, qualquer horário dentro desse horário se pode realizar. Eu, quando estava na paróquia, fazia a hora santa das quintas-feiras, sempre às 3 da tarde, né? Que era um horário mais fácil para as senhorinhas, né? Então eu fazia, tá dentro daquilo que a igreja pediu, né? Para fazer das 15 às 16 horas e no dia seguinte, aí atendia as confissões, já preparatórias para o dia seguinte, e depois, no dia seguinte, o pessoal já estava preparado para fazer a sua devoção da primeira sexta-feira. Durante essa hora, o que se deve dizer, padre? O que se reza nessa hora santa? Afinal de contas, o que é essa hora santa? Durante esta hora, devemos meditar nos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, participante da sua agonia no Horto das Oliveiras. Disse nosso Senhor a Santa Margarida Maria: Eu estou procurando para o meu coração uma vítima que queira sacrificar-se como hóstia a ser imolada para a realização de meus desígnios. Minha filha, queres dar-me o teu coração para consolar o meu coração, cujo amor a maioria despreza? Então, é isso daí. Durante uma hora, meditar na paixão do nosso Senhor. Padre, então o que eu posso? Aí fica a seu critério, né? Nosso Senhor não definiu isso. Que material eu vou usar? Não. Ele disse que durante uma hora fazer uma meditação sobre a paixão do nosso Senhor, né? Com a intenção de consolar o Sagrado Coração de Jesus, né? Então você pode tomar, por exemplo, né? Pode tomar a própria leitura do Santo Evangelho, né? Pega ali qualquer um dos 4 evangelistas e faz uma leitura Rapaz, eu preciso ler a Paixão inteira, como na sexta-feira da Paixão, ou como no Domingo de Ramos, ou como na Semana Santa. Não necessariamente, né? Pegue um trecho da Paixão e faça uma meditação. Ah, padre, não quero usar o texto bíblico. O que não faltam são escritos de santos. Pega um Santo Afonso, Maria de Ligório, por exemplo. Ele tem meditações fantásticas sobre a paixão do nosso Senhor, ou qualquer outro santo. O que não faltam são santos que escreveram sobre o tema, né? Ou pega ali algum livrinho, alguma obra de piedade que discorra sobre esse tema e durante uma hora, repito, com a intenção de acompanhar Nosso Senhor em sua agonia e prestar-lhe o consolo, durante uma hora fazer isso.
Se possível fosse, no nosso caso é tão complicado, né? Se possível fosse, melhor seria diante do sacrário, diante do Santíssimo Sacramento. Mas isso para nós é um pouquinho mais complexo. Queridos fiéis, quero terminar então essa catequese sobre o coração de Jesus com esta breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, quero responder-vos como Santa Margarida Maria, sou vosso e inteiramente vosso. Fazei de mim o que vos aprouver. Vós sabeis, porém, que as vítimas devem ser inocentes e eu não passo de um pecador. Contudo, meu Deus, quer eu viva, quer eu morra, desejo ser vítima do vosso coração, sentindo amargo tudo o que não é do vosso agrado, sentindo-me vítima da vossa santíssima alma por todas as angústias que a minha possa suportar, vítima do vosso corpo pelo desapego de tudo o que possa gerar o mal e pelo ódio implacável à carne pecaminosa. Ó divino coração, se tivesse 1000 amores, 1000 vidas, todas eu vô-las imolaria. Quisera ter 1000 corpos para sofrer e 1000 corações para vos adorar, honrar e exaltar. Ó adorado, fazei-me digno, a fim de que possas realizar os desígnios de vossa santíssima vontade. Coração sagrado, vinde e descei ao meu coração para fazer-me digno da vossa grande promessa. Amém.